Top 9. O conversor de lixo em combustível. Em 2003, nas profundezas de um armazém nos arredores de São Paulo, Brasil, um pequeno grupo de engenheiros revelou um protótipo que eles acreditavam que acabaria com duas crises globais de uma só vez: a escassez de energia e a poluição por resíduos. Sua invenção, aproximadamente do tamanho de um container de transporte, podia converter o lixo doméstico cotidiano em combustível de alta qualidade e queima-limpa, sem fumaça, sem emissões, sem subprodutos tóxicos. Apenas lixo entrava, gasolina saía. O processo que utilizaram era uma inovação guardada a sete chaves, baseada em despolimerização térmica, aprimorada por catalisadores proprietários e câmaras de alta pressão. Ao contrário da incineração ou da pirólise básica, seu sistema podia decompor material orgânico e sintético a nível molecular, remontando cadeias de carbono em combustível, utilizável com mais de 80% de eficiência de conversão. Sapatos velhos, garrafas plásticas, até restos de comida. Tudo podia ser transformado em combustível líquido límpido, indistinguível da gasolina comercial. Eles chamaram seu projeto de Projeto Gaia. As primeiras demonstrações chamaram a atenção de políticos locais, grupos ambientais e mídia internacional. Um teste alimentou um gerador a diesel por 48 horas, usando nada além de combustível derivado de lixo urbano misto. Outro produziu combustível mais limpo do que o exigido pelos padrões regulatórios do Brasil. A tecnologia não era apenas promissora, estava funcionando. E então, de repente, desapareceu. 2 meses após a exibição de uma reportagem viral em uma rede nacional, a instalação sofreu uma batida. Autoridades citaram violações de licenças de processamento ambiental. O maquinário foi confiscado para inspeção. As licenças foram suspensas. Nenhuma prisão foi feita. Nenhuma acusação foi apresentada. E nenhuma explicação foi dada. Os engenheiros por trás do Projeto Gaia desapareceram da vista do público. Foi relatado que um se mudou para o Uruguai. Outro apareceu mais tarde trabalhando em desenvolvimento de software não relacionado. Pedidos de entrevista foram recusados. Tentativas de localizar o protótipo confiscado encontraram documentos redigidos e becos sem saída regulatórios. Um pedido de lei de acesso à informação feito por um jornalista independente anos depois descobriu memorandos internos entre agências governamentais e empresas de energia privadas. Um memorando datado de semanas antes da batida alertava sobre dispositivos disruptivos de síntese de combustível que representam ameaça à infraestrutura existente. Outro sugeria estratégias de contenção para tecnologias que contornassem os modelos tradicionais de refino. Hoje, o problema dos resíduos só se tornou mais grave. Aterros transbordam, o plástico sufoca os oceanos e os preços da energia continuam a subir. No entanto, poucos se lembram da máquina brasileira que parecia resolver ambos os problemas. Céticos dizem que o sistema provavelmente tinha falhas não reveladas, que escalar o processo poderia ter introduzido emissões perigosas ou reações instáveis. Mas a ausência de dados, o silêncio de seus criadores e a supressão rápida e completa de um protótipo funcional levantam questões mais sombrias. E se o lixo pudesse ser ouro e alguém decidisse que o mundo não estava pronto para esse tipo de alquimia? Top 10. O scanner de previsão de doenças. Em 2009, em um modesto laboratório de pesquisa médica em Genebra, um grupo de engenheiros biomédicos desenvolveu um dispositivo diferente de tudo o que se viu nos diagnósticos convencionais. Aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos, este protótipo podia escanear o campo eletromagnético de uma pessoa e detectar anomalias celulares muito antes do aparecimento dos sintomas. Não dependia de raios X, amostras de sangue ou ressonâncias magnéticas. Em vez disso, mapeava assinaturas de biofrequência, comparando-as com um vasto banco de dados de marcadores de doenças. Os resultados em testes iniciais foram surpreendentemente precisos. A equipe por trás do projeto o chamou de Neuroscope. Em ensaios clínicos com pacientes terminais, o dispositivo identificou consistentemente a presença de crescimentos malignos, semanas
e, em alguns casos, meses antes de serem visíveis através de imagens. Para distúrbios neurológicos, detectou Parkinson e Alzheimer em estágio inicial com base em mudanças sutis na ressonância neural. Em ambientes controlados, sinalizou até condições crônicas em indivíduos que ainda não haviam sido diagnosticados formalmente. O princípio subjacente não era inteiramente novo. Durante décadas, pesquisadores marginais especularam que o corpo humano emite um campo eletromagnético único, influenciado por sua saúde interna. Mas o Neuroscope foi o primeiro a quantificar e interpretar essas frequências usando aprendizado de máquina, biofeedback e sensores ultrassensíveis capazes de registrar desvios nos padrões harmônicos do corpo. Hospitais na Suíça e na Alemanha começaram a solicitar unidades pilotos silenciosamente. A Organização Mundial da Saúde tomou nota. Um executivo farmacêutico, ao assistir a uma demonstração, teria perguntado: se isso funciona, por que alguém precisaria de exames de rotina? Essa pergunta pode ter selado o destino do dispositivo. Semanas depois, a licença de pesquisa da empresa foi suspensa, aguardando uma investigação sobre irregularidades de dados. Seus servidores foram apreendidos. Seu engenheiro-chefe, de nacionalidade romena, foi deportado por violações de visto. Todos os contratos de fabricação foram anulados. Declarações públicas citaram preocupações sobre a precisão médica, mas nenhuma refutação conclusiva foi emitida. O Neuroscope desapareceu antes mesmo de chegar ao mercado. Tentativas de reviver o projeto através de investidores privados falharam. Os direitos da tecnologia principal foram adquiridos por uma empresa de fachada e desde então permanecem inativos. Laboratórios independentes que tentaram reconstruir o sistema com base em fragmentos de código aberto relataram interferência durante a calibração. Alguns acusaram a equipe original de omitir deliberadamente componentes essenciais de seus designs compartilhados. Rumores persistem de que uma versão funcional ainda existe, usada silenciosamente em instalações médicas de alta segurança. Outros afirmam que foi desmantelado porque representava um risco catastrófico para um dos setores mais lucrativos da saúde moderna, o de diagnósticos. E se uma máquina pudesse detectar doenças antes que acontecessem e ninguém quisesse que você a tivesse? Essas invenções, espalhadas por décadas e continentes, não formam uma coleção aleatória de curiosidades. Elas revelam um padrão, um modelo assustador de supressão e apagamento. Não eram farsas, não eram experimentos falhos. Eram sistemas funcionais, desmantelados não pelas leis da natureza, mas pelas mãos de homens que viram longe demais, construíram bem demais e ameaçaram deslocar o poder de poucos para muitos. Cada caso aponta para uma resistência metódica, um sistema onde as descobertas são filtradas através das lentes da lucratividade e do controle. Da energia sem fio de Nikola Tesla a um gerador movido a lixo no Brasil, essas inovações não foram avaliadas por seu potencial para ajudar a humanidade, mas pelo perigo que representavam para as hierarquias estabelecidas. A destruição nunca foi barulhenta, veio em silêncio. Através de patentes apreendidas, financiamento revogado, incêndios inexplicáveis, laboratórios desaparecidos e vidas terminadas no anonimato. O que se perdeu não foi apenas maquinário, mas o próprio futuro. Um futuro onde as lâmpadas não precisavam de substituição, onde os motores funcionavam com ar, onde a poluição desaparecia, onde a doença podia ser vista antes de atacar. Estas não eram simplesmente ideias, eram pontos de virada e alguém, em algum lugar, escolheu desviar o caminho. O apagamento continua. Denunciantes desaparecem. Engenheiros alternativos são difamados. Patentes são compradas, enterradas e esquecidas. Estes 10 casos podem ser apenas fragmentos de uma história muito mais profunda. As pontas visíveis de invenções enterradas no tempo, atrás de portas fechadas, atrás de cofres trancados e atrás do silêncio. A tragédia não é que essas tecnologias falharam. A tragédia é que elas funcionaram, e esse era o problema. Se essas histórias mudaram a forma como você vê a tecnologia em suas mãos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro diferente.
O próximo tesouro escondido será revelado em breve. Top 1. A célula de combustível, a água. Em 1998, em um subúrbio tranquilo de Ohio, o inventor Stanley Meyer saiu de um restaurante no meio do almoço e desmaiou no estacionamento. Testemunhas ouviram suas últimas palavras antes de morrer. Eles me envenenaram. Minutos antes, ele estava discutindo uma invenção que, se verdadeira, teria reescrito a economia energética mundial. Um carro movido não por gasolina, mas por água. Stanley Meyer não era um excêntrico qualquer. Ele detinha patentes de uma célula de combustível à água, realizou várias demonstrações públicas e atraiu a atenção tanto de investidores de risco quanto de agências de inteligência. Seu dispositivo, montado em um bug modificado, supostamente separava moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, usando um processo chamado dissociação eletrolítica. Mas Mayer afirmava que sua versão usava tão pouca eletricidade que quebrava as leis conhecidas da termodinâmica. Em outras palavras, funcionava, mas não deveria. Seu carro movido a água foi filmado rodando por rodovias, borbulhando suavemente enquanto o vapor saía pelo escapamento. Sem gasolina, sem emissões, apenas água. Ele girou a ignição com as palavras: "Este é o futuro." O Departamento de Energia dos Shebronanel nunca testou oficialmente o dispositivo. Ainda assim, as alegações de Meyer ganharam força. Veículos de comunicação cobriram seu trabalho. Ele foi contatado por cientistas da OTAN. Interesses estrangeiros, alguns supostamente do Oriente Médio, tentaram comprar a tecnologia de imediato. Ele recusou. No dia de sua morte, Meyer jantava com dois investidores belgas. Seu irmão, Stephen Meyer, lembrou que Stanley saiu impetuosamente do restaurante, segurando a garganta, vomitou e desmaiou. A causa da morte foi declarada como um aneurisma cerebral. Nenhuma toxina foi detectada. Nenhuma investigação adicional foi realizada. O protótipo do carro foi levado. As patentes expiraram. A oficina foi esvaziada. Mais tarde, pesquisadores que tentaram replicar o design de Meyer descobriram que os esquemas principais apresentavam inconsistências, como se detalhes fundamentais tivessem sido removidos ou alterados. Alguns afirmaram que a entrada de energia necessária excedia em muito a saída. Outros notaram que Meyer usava componentes não convencionais, transformadores fora do padrão, circuitos de frequência de pulso e sintonia de ressonância, sugerindo que ele havia descoberto uma configuração muito específica e instável, que nunca foi documentada publicamente. Até hoje, a localização da célula de combustível à água original é desconhecida. As patentes, embora públicas, estão incompletas. Engenheiros que tentaram recriar o efeito frequentemente relatam falhas de equipamento, curtos-circuitos ou queimas inexplicáveis. Fóruns que discutem o trabalho de Meyer estão inundados com dados conflitantes, links perdidos e becos sem saída. Se Stanley Meyer realmente inventou uma maneira de fazer motores funcionarem com água, isso teria tornado a indústria do petróleo obsoleta, desestabilizado o poder geopolítico e reestruturado a economia global da noite para o dia. E se era isso que sua invenção ameaçava, então alguém tinha todos os motivos para garantir que ela nunca saísse da garagem. Top 2. O recall do carro elétrico. Em 1996, sob forte segurança e um raro sentimento de otimismo, a General Motors lançou o EV1, o primeiro veículo elétrico de produção em massa do mundo. Ele era elegante, silencioso e décadas à frente de seu tempo. Arrendatários na Califórnia e no Arizona foram os primeiros a dirigir um carro que não dependia de uma única gota de gasolina. O veículo se movia com uma precisão tão suave que os motoristas o descreviam como deslizando no ar. Mas em apenas alguns anos, cada exemplar do EV1 foi caçado, recolhido e destruído pela própria empresa que o construiu. O EV1 não era um protótipo, era um veículo elétrico funcional com uma autonomia de 160 quilômetros, frenagem regenerativa e zero emissões. Tinha sua própria infraestrutura de suporte. Estações de carregamento foram construídas em grandes cidades. E a GM investiu pesado em marketing, apresentando-o como o futuro. Apesar das limitações da tecnologia de baterias da época,
O EV1 superou as expectativas. Os motoristas o adoravam. Havia listas de espera para novos contratos de leasing. Mas algo mudou. Em 1999, espalharam-se rumores de que a GM não estava mais entusiasmada com o programa. Os contratos de arrendamento, estranhamente, nunca permitiram que ninguém comprasse o veículo definitivamente. Em 2002, a GM começou a retomar sistematicamente todos os EV1s, mesmo de motoristas satisfeitos dispostos a pagar para mantê-los. Alguns resistiram. Alguns até se ofereceram para comprar seus carros pelo preço total de mercado. A GM recusou. Um por um, os carros foram removidos das ruas e transportados para um pátio cercado no deserto do Arizona. Lá, a maioria foi esmagada. Nenhum recall técnico foi emitido. Nenhuma falha fatal foi revelada. A explicação oficial citou custos de manutenção, limitações da bateria e falta de demanda do consumidor. Mas documentos revelaram mais tarde que a GM, junto com outras montadoras e representantes da indústria do petróleo, havia secretamente pressionado a Califórnia para reverter seu mandato de veículo de emissão zero. Uma lei que originalmente obrigou a GM a criar o EV1. Memorandos internos sugeriam algo mais profundo. A preocupação de que o EV1 desencadearia uma revisão da infraestrutura, ameaçando as vendas de gasolina, as cadeias de suprimento de peças de motores e até os modelos de negócios das concessionárias, que dependiam fortemente de reparos. Veículos elétricos precisavam de menos reparos, menos trocas de óleo, menos peças de reposição, poucos pontos de lucro. Um punhado de EV1s sobreviveu, a maioria em museus, sem seus sistemas de propulsão, tornados imóveis. Ex-engenheiros e líderes de programa falaram anos depois, chamando o cancelamento de uma execução corporativa. O documentário de 2006 de Chris Payne, Quem Matou o Carro Elétrico, apresentou evidências convincentes de que o EV1 não falhou. Ele foi silenciado. Hoje, os carros elétricos dominam as manchetes. Mas muito antes da Tesla, Rivian ou Lucid, o EV1 existiu e então, quase deliberadamente, deixou de existir. O que mudou não foi a tecnologia. O que mudou foi quem tinha permissão para lucrar com ela. Top 3. A torre de energia de Tesla. Em 1901, em um penhasco fustigado pelo vento em Shoreham, Nova York, uma estrutura massiva começou a se erguer. Uma estranha torre esquelética projetada não para a guerra, nem para a comunicação, mas para entregar energia invisivelmente pelo ar. No seu centro estava Nikola Tesla, o brilhante e instável inventor que afirmava ter descoberto uma maneira de transmitir energia elétrica ilimitada sem fios. Ele a chamou de Torre de Wardenclyffe. Ele disse que ela poderia iluminar o mundo. Mas em poucos anos o projeto foi abandonado, seu financiamento retirado e a torre demolida. O sonho de Tesla não era fantasia. Seus experimentos anteriores haviam provado que era possível transmitir ondas de rádio a longas distâncias. Mas a torre de Wardenclyffe visava algo muito maior. A transmissão sem fio de energia elétrica usando a ressonância natural da Terra. A cúpula de cobre da torre, as hastes de aterramento enterradas e as bobinas de alta voltagem não eram apenas curiosidades arquitetônicas. Elas foram cuidadosamente ajustadas às teorias de Tesla sobre vibração planetária. Sua visão era simples, aterrorizante e revolucionária. Uma rede global de torres transmitindo eletricidade gratuita para qualquer receptor no planeta. Sem fios, sem empresas de energia, sem medidores, sem controle. Inicialmente financiado por JP Morgan, o projeto era envolto em mistério. Tesla falava publicamente sobre o envio de mensagens através do Atlântico, até mesmo comunicando-se com Marte. Mas, em particular, ele revelou a Morgan que seu verdadeiro objetivo era contornar toda a indústria de energia centralizada. Esse foi o momento em que tudo mudou. Morgan retirou o financiamento. Nenhum outro financiador se apresentou. A construção parou em 1905. Em 1917, a torre foi derrubada, supostamente para sucata. Razões oficiais citaram falência e limitações técnicas, mas correspondências internas e entrevistas posteriores pintaram um quadro mais sombrio.
O plano de Tesla, se bem-sucedido, teria tornado as emergentes corporações monopolistas de energia obsoletas. Morgan famosamente perguntou: onde colocamos o medidor? Uma pergunta que expôs o cerne do problema. Energia sem lucro era uma ameaça, não um avanço. Os cadernos de Tesla da era Wardenclyffe desapareceram após sua morte. Alguns teriam sido apreendidos pelo escritório de propriedade estrangeira dos Buscema, embora nenhum envolvesse cidadãos estrangeiros. Outros foram leiloados silenciosamente ou nunca mais vistos. Os diagramas remanescentes mais completos sugerem um sistema funcional, um que ainda não entendemos completamente. Décadas depois, engenheiros modernos que tentam recriar o design encontram falhas inexplicáveis. Arcos que deveriam ocorrer, mas não ocorrem. Ressonâncias que desaparecem no meio do teste. O próprio Tesla sugeriu que o sistema exigia não apenas maquinário, mas alinhamento planetário, uma convergência de condições eletromagnéticas que, uma vez quebrada, pode nunca ser recuperada. Se a torre de Wardenclyffe tivesse funcionado como Tesla pretendia, o mundo não seria como é hoje. A era dos fios, baterias e redes de combustíveis fósseis talvez nunca tivesse começado. Mas a torre foi desmantelada e, com ela, a única chance que a humanidade pode ter tido de energia sem correntes. Top 4. A lâmpada eterna. Em um quartel de bombeiros em Livermore, Califórnia, uma única lâmpada brilha desde 1901. Apelidada de lâmpada centenária, ela pende silenciosamente do teto, emitindo uma luz âmbar suave 24 horas por dia. A lâmpada sobreviveu a guerras mundiais, terremotos e revoluções tecnológicas. Ela sobreviveu a todos os outros dispositivos no edifício. O mais surpreendente é que ela ainda funciona, mais de 120 anos depois. Este pequeno objeto, mal notado pelo mundo, pode ser a evidência mais forte de uma verdade que poucos ousam dizer em voz alta. Que um dia fomos capazes de construir coisas para durar para sempre, e então escolhemos não fazê-lo. Fabricada pela Shelby Electric Company no final do século XIX, a lâmpada foi feita usando um envelope de vidro soprado à mão, bobinas de filamento grossas e materiais que as lâmpadas modernas não incluem mais. Cientistas que examinam sua longevidade apontam para o filamento. A base de carbono e de queima lenta, ao contrário dos designs modernos de tungstênio, que brilham mais intensamente, mas falham mais rápido. E, no entanto, a lâmpada centenária não é uma anomalia única. No início dos anos 1900, outras lâmpadas da mesma época duravam décadas. Algumas permaneceram acesas por mais de 60 anos em fábricas e minas. Mas algo mudou na década de 1920. Essa mudança tinha um nome: o Cartel Phoebus. Em 1924, uma aliança secreta foi formada entre os maiores fabricantes de lâmpadas do mundo: General Electric, Philips, Osram e outros. O objetivo deles não era melhorar a lâmpada, mas limitar sua vida útil. Documentos descobertos posteriormente revelaram que o cartel concordou em limitar artificialmente a longevidade da lâmpada em 1000 horas. Engenheiros que apresentavam lâmpadas que duravam mais eram repreendidos. Os designs foram deliberadamente alterados. O resultado foi uma forma precoce e poderosa de obsolescência programada. Os clientes seriam forçados a comprar mais lâmpadas, com mais frequência. Os lucros dispararam e o mundo silenciosamente esqueceu que uma fonte de luz de maior duração já havia sido possível. Tentativas de reviver os designs antigos encontraram resistência. Os registros originais de fabricação da Shelby são escassos. Laboratórios que fizeram engenharia reversa da composição da lâmpada centenária descobriram uma fórmula incompatível com os métodos modernos de produção em massa. Não porque os materiais sejam raros, mas porque não se alinham com as cadeias de suprimento e modelos de negócios construídos sobre a substituição constante. A lâmpada centenária ainda está brilhando. Ela tem sua própria transmissão de webcam ao vivo, assistida por milhares que se maravilham com sua resistência. Mas sua existência levanta uma questão perturbadora. Se um dia soubemos como construir algo para durar mais de um século, o que mais aprendemos e depois enterramos em nome do controle? Top 5. O purificador de ar do leste.
No início dos anos 90, nas profundezas das zonas industriais decadentes da Europa Oriental pós-soviética, uma equipe de engenheiros revelou uma máquina que prometia tornar a poluição do ar coisa do passado. Desenvolvido em segredo por um grupo de ex-cientistas militares nos arredores de Cracóvia, na Polônia, o dispositivo era pequeno, retangular e completamente silencioso. Ele podia purificar o ar de uma sala inteira em minutos. Não apenas de poeira ou fumaça, mas de produtos químicos industriais tóxicos, vírus transmitidos pelo ar e poluentes microscópicos até o nível atômico. O protótipo operava usando um tipo de filtragem de plasma frio combinado com um campo eletrostático que alterava a carga das partículas suspensas no ar. À medida que os contaminantes passavam pelo dispositivo, eles não eram apenas capturados, eram desconstruídos, suas ligações moleculares quebradas sem liberar emissões secundárias. Não precisava de substituição de filtros, não usava quase nenhuma energia e funcionava. Demonstrações deixaram testadores independentes atônitos. Em um teste, a máquina limpou formaldeído e benzeno de uma câmara selada em 11 minutos. Em outro, reduziu a poluição por PM2,5 em um armazém em 98,6% em uma hora. A equipe apresentou suas descobertas a governos regionais e grupos ambientais internacionais. As reações iniciais foram entusiásticas. Um oficial teria chamado de a tecnologia ambiental mais disruptiva da década. Mas em poucas semanas, o projeto foi silenciosamente encerrado. Os motivos foram vagos: complicações burocráticas, questões de patentes, falta de certificações de conformidade industrial. Mas, nos bastidores, a equipe relatou encontros cada vez mais hostis. Seu engenheiro-chefe foi interrogado durante uma parada alfandegária. Caixas de remessa contendo novas unidades desapareceram durante o transporte. Contratos de financiamento foram subitamente revogados e os laboratórios receberam ordens para cessar toda a colaboração. Em 1994, a empresa de desenvolvimento havia fechado. A equipe principal se dispersou pela Europa. Anos depois, um membro afirmou anonimamente que um sindicato corporativo, com ligações a fabricantes de HVAC e empresas petroquímicas, havia comprado as ações restantes e enterrado o projeto sob camadas de empresas de fachada. Nenhum protótipo funcional permanece em mãos públicas. Tentativas de reproduzir o sistema, usando os esquemas sobreviventes, falharam. Pesquisadores dizem que elementos-chave estão faltando, particularmente detalhes envolvendo a câmara de ignição de plasma e harmônicos de frequência. Há rumores de que certos materiais usados na construção original foram restringidos após 1995, citando preocupações de uso dual sob as leis de exportação europeias. Estranhamente, alguns documentos sobreviventes listam aplicações médicas para a tecnologia, sugerindo que ela poderia esterilizar quartos de hospital, neutralizar patógenos transmitidos pelo ar e suprimir a transmissão de surtos virais. Nenhum desses usos foi explorado. Em um mundo sufocado pelo smog urbano, vivendo pandemias respiratórias e lutando contra taxas crescentes de asma, a ausência de uma tecnologia como esta parece menos uma perda e mais um apagamento. Se um dia detivemos a chave para limpar o ar completamente, por que ela foi tirada? E mais importante, quem decidiu que não tínhamos permissão para respirá-lo? Top 6. O motor de energia de vácuo. Em 1983, em um subúrbio tranquilo de Toronto, um engenheiro independente chamado Troy Hurtubise afirmou ter construído um pequeno motor que poderia funcionar indefinidamente, não com combustível, eletricidade ou combustão, mas com a manipulação controlada da pressão do vácuo. O protótipo, uma caixa curiosa de bobinas de cobre, ímãs e placas de titânio, não era maior que uma caixa de sapatos. Quando ativado, emitia um som de zumbido suave e começava a girar um volante conectado sem qualquer fonte de energia externa. Era, segundo seu criador, um gerador de energia autossustentável e aterrorizava todos que o viam funcionar. Hurtubise não tinha apoio corporativo, nenhuma afiliação universitária e nenhuma equipe jurídica.
O que ele tinha era uma obsessão por campos magnéticos e uma compreensão profundamente ortodoxa da física. Ele chamou sua criação de motor Angel Light, um termo inspirado por sua crença de que ele acessava forças naturais ainda não compreendidas pela ciência convencional. Ele o construiu usando componentes de lojas de excedentes militares e máquinas de ressonância magnética descartadas. Para a maioria, parecia um projeto bizarro de feira de ciências. Mas quando ele convidou jornalistas e engenheiros para observar, algo inexplicável aconteceu. O motor ligou e não parou. Testemunhas relataram que o dispositivo não apenas se alimentava, mas podia produzir torque suficiente para acionar sistemas mecânicos. Hurtubise afirmou que o motor funcionava criando uma câmara de inversão de vácuo, onde campos magnéticos opostos geravam uma pressão diferencial constante, imitando a energia do vácuo que se acredita existir no espaço profundo. Era, em essência, uma máquina que pedia energia emprestada do nada e devolvia mais do que recebia. Pouco depois de sua demonstração pública, Hurtubise foi visitado pelo que descreveu como homens de terno. Ele foi questionado sobre seu histórico, a origem de seus materiais e se pretendia vender ou patentear a invenção. Uma semana depois, sua oficina foi consumida pelas chamas, no que foi declarado um incêndio elétrico. Apesar do fato de o prédio não ter conexão com a rede elétrica e nenhuma energia ativa na época. Nenhum remanescente físico do motor sobreviveu ao fogo. Hurtubise tentou reconstruir, mas relatou vigilância crescente, interferência em suas remessas e repetidos atos de vandalismo. Ele se retirou da vista do público, surgindo mais tarde com novas invenções, incluindo armaduras à prova de balas e dispositivos eletromagnéticos, mas nunca mais discutiu o motor de vácuo. Em 2018, ele morreu em um misterioso acidente de veículo único. Céticos descartam a história como pseudociência clássica. Um inventor excessivamente ambicioso perseguindo uma física impossível. Mas outros apontam para a consistência de suas alegações, os relatos de testemunhas corroborados e o momento suspeito do incêndio. O motor de vácuo nunca recebeu análise formal, mas sua memória permanece como um símbolo do que poderia ter sido. Uma fonte de energia sem poluição, sem infraestrutura, sem controle. Se a energia do vácuo realmente existe, e se alguém um dia aprendeu a aproveitá-la, o que aconteceria com toda a indústria construída sobre a escassez? O que acontece quando a energia se torna gratuita e imparável? Top 7. A bateria infinita. Em 1973, um engenheiro aeroespacial aposentado chamado Carl Kordesh revelou-lhe um protótipo de bateria tão durável que ameaçava tornar indústrias inteiras obsoletas. Projetada inicialmente para uso em rádios militares de longo alcance e satélites, a unidade era um híbrido de tecnologia alcalina e de célula de combustível de hidrogênio, uma fonte de energia capaz de funcionar continuamente por até 50 anos, sem precisar de substituição ou recarga. Era leve, recarregável e chocantemente eficiente. Mas após alguns testes silenciosos e cobertura de imprensa moderada, o projeto foi enterrado sob décadas de silêncio. Kordesh já havia sido fundamental no desenvolvimento da primeira bateria alcalina e trabalhou em células de combustível pioneiras para a NASA. Sua descoberta veio da fusão da estabilidade química do dióxido de manganês alcalino com um sistema de hidrogênio de circuito fechado, permitindo que a bateria se regenerasse durante a operação. Ao contrário das baterias de íon lítio, que se degradam com o tempo e exigem mineração cara e perigosa de materiais, o design de Kordesh usava elementos comuns e o mínimo de peças móveis. Gerava uma corrente contínua, mesmo quando ociosa, e podia funcionar em temperaturas extremas. Quando ele apresentou a bateria a reguladores de energia e parceiros corporativos, a resposta foi morna. Um representante de um grande fabricante de eletrônicos teria dito: "Esta bateria duraria mais do que qualquer um de nossos produtos. Isso não é sustentável para nós." Nenhum acordo de licenciamento foi assinado. Nenhum contrato de teste adicional foi concedido. E apesar de seu potencial para revolucionar os eletrônicos pessoais, o transporte e até as viagens espaciais,
o design foi engavetado. Documentos do arquivo pessoal de Kodesh, posteriormente tornados públicos por seu espólio, mostraram que ele havia oferecido a tecnologia a vários governos e corporações. A maioria das reuniões terminava da mesma forma: interesse seguido de silêncio. Ele foi encorajado a se concentrar em soluções mais comercialmente viáveis, significando produtos que precisariam de substituição regular. Tentativas de patentear o sistema de regeneração total estagnaram sob alegações de insuficiência de aplicabilidade industrial. Em 1982, um investidor privado tentou relançar a bateria sob uma nova empresa, prometendo energia para toda a vida. Em 6 meses, a startup faliu. Nenhuma unidade foi produzida em escala. Os protótipos restantes, mantidos em depósito, foram posteriormente confiscados durante uma inspeção regulatória para revisão de conformidade. Eles nunca foram devolvidos. Hoje, na maior parte da tecnologia de baterias, permanece presa em ciclos de obsolescência programada. Telefones, veículos elétricos e ferramentas elétricas exigem recargas ou substituições frequentes. E por trás de cada ciclo há uma montanha de lixo eletrônico, mineração tóxica e margens de lucro que dependem da falha. E se esse ciclo nunca tivesse sido necessário? E se já tivéssemos inventado a bateria perfeita e depois a enterrado, porque a perfeição era perigosa demais para ser vendida? Top 8. O motor de acionamento magnético. No final dos anos 70, um físico modesto chamado Howard Johnson submeteu uma patente que mais tarde seria chamada de impossível, improvável e, por alguns, deliberadamente suprimida. Sua afirmação era ultrajante, que ele havia desenvolvido um motor magnético capaz de movimento contínuo, sem combustível, combustão ou eletricidade. O motor, alimentado apenas por campos magnéticos repelentes, poderia girar indefinidamente uma vez iniciado. Em 1980, para o espanto de muitos, o escritório de patentes do Zemack Newham concedeu a patente no 4131 para um motor de ímã permanente. Então, tão rapidamente quanto surgiu, a história desapareceu. O design de Johnson era deceptivamente simples, um conjunto de ímãs permanentes curvos dispostos ao longo de um stator, interagindo com ímãs igualmente precisos em um rotor. À medida que os ímãs passavam uns pelos outros, criavam um impulso em cascata, uma sequência de força rotacional que parecia, pelo menos na demonstração, sustentar o movimento sem entrada de energia. Céticos chamaram de truque. Engenheiros insistiram que violava a segunda lei da termodinâmica. Mas Johnson sustentava que o motor não criava energia. Ele apenas liberava energia potencial já armazenada dentro dos campos magnéticos. Ele o demonstrou privadamente a jornalistas, físicos e investidores. Alguns acreditaram, outros zombaram. O que todos concordaram foi o seguinte: o design não se comportava como qualquer máquina conhecida. A resposta da comunidade científica foi rápida e fria. As principais revistas recusaram-se a publicar suas descobertas. Laboratórios que tentaram replicar seu trabalho falharam ou relataram interferências inexplicáveis em suas configurações. Interrupções no campo magnético, desmagnetização espontânea ou instabilidade no movimento. Alguns especularam que o motor exigia materiais ou alinhamentos tão precisos que a replicação era impossível sem acesso à oficina original de Johnson. À medida que o interesse crescia, Johnson se viu sob pressão crescente. Surgiram contestações legais quanto ao escopo de sua patente. Várias empresas que expressaram interesse em licenciar o design retiraram-se abruptamente. Um colaborador relatou que foram feitas ofertas para comprar e enterrar a patente por uma soma que garantiria o silêncio de Johnson. Ele recusou. No final dos anos 80, Johnson estava sem financiamento. Sua saúde declinou. Ele deu menos entrevistas. Em uma de suas últimas declarações gravadas, ele disse: "Eles não tiveram que me refutar. Eles apenas tiveram que me vencer pelo cansaço." Ele morreu em 2008. Seu motor nunca construído em escala comercial. Seu legado deixado em registros de patentes meio esquecidos e papéis técnicos dispersos. Até hoje, a ideia de um motor magnético
permanece um tabu nos círculos científicos, rotulada como pseudociência ou conspiração, apesar da existência oficial da patente. Mas se Johnson estivesse certo, mesmo que em parte, sua invenção poderia ter desbloqueado uma das últimas fontes inexploradas de energia mecânica, silenciosa, limpa e fora do controle corporativo. Então a questão permanece: seu motor realmente quebrou as leis da física ou quebrou algo mais sagrado? As leis do lucro? Unshunam.